Oi, topzeiros! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do meu e do seu e do nosso Dedinho de Prosa. Comigo, Gabi Santos. Antes de mais nada, quero que você se inscreva na nossa página, envia para os seus amigos, joga pro mundo, ativa o sininho, tudo isso aí, por favor, viu? Hoje nós estamos aqui com ela, nossa amiga empreendedora, que é uma verdadeira caixinha de surpresas. Ela que é a dona de um dos maiores bordões do Baixo Sul. Quem é? Ela é Val Magazine. Vem com Val, só vem! Só vem! Gente, eu tô emocionada. Eu gostei, foi do nome. Dedinho de Prosa. Ah, combinou com a gente, né, Combinou. Gabi? Então, seguidores, estou aqui, ó, pronta e preparada. Eita. Vem com Val! Gente, Val, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Ao nosso Dedinho de Prosa. Quero que você se sinta à vontade. Já estou. Pode sorrir, que bom. Pode sorrir, pode chorar. A casa é sua. Deixa comigo. Todo mundo na região conhece Val. Falem bem ou falem mal. Tem que saber de Val. Ó, mas todo mundo fala o vem com Val, não é mesmo, Val? É as crianças. Semana eu recebi um vídeo em Salvador, duas crianças cantando, né? Tia, vem com Val, vem com Val. Eu achei aquilo o máximo. Como foi que surgiu esse bordão? Vem com Val. Vem com Val, eu chamo ela minha assessora, né? Sim. Tayane Souza, minha filha. E ela que cria tudo, né? Mas é só me falar. Manhã, faz isso, pronto. Ela Já pega o bordão, pega logo. Manhã, a hashtag vem com Val. Aí pronto. Aí começou o povo, todo mundo vem com Val, que agora não tem como mais mudar. Eita, aproveitando esse momento de descontração, estamos de frente com uma pessoa maravilhosa que é você, Val. Muito obrigada. De personalidade única, uma mulher que não tem medo de errar. E temos uma curiosidade, eu tenho e acredito que todo mundo de casa tem. Queremos saber quem é Val Magazine. Quem é Val Magazine, né? Deixa eu apresentar logo meu nome, né? Pra quem não me conhece, é Valdeni. Olha que nome forte. Valdeni? Valdeni com R no final. Sim. Bispo de Souza. Eita. E sou forte. nascida numa cidade também bem forte, chamada Venceslau Guimarães. Eita, olha, que muita gente não sabia. Eu soube um dia desse que Val é daqui de Venceslau, eu sou minha gente. vencesauense, né? Criança já ali na Igreja Assembleia de Deus, então eu tenho toda uma história. Eu tenho um Venceslau todo na minha mente, que quando eu for escrever meu livro, tem muitas coisas. Eu já apanhei aqui por estar na rua com as crianças, na hora da igreja, eu chamava as crianças na hora da oração para a gente ir para a rua. O circo estava apanhando quente aí na rua e a gente também, atrás dançando. Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morre. Val se reinventa, né? Como começou a trajetória de Val? Quando começou? Hoje em dia virou modinha, né? Falar sobre empreendedorismo, Sim. né? Mas eu, sem saber o que era empreendedorismo, já era empreendedora em Venceslau Guimarães. Eu vendia laranja, né? Ali Olha perto aí. da Santa, né? Pra mim, Val Arroz só vende roupa. Não. E a primeira pessoa que me deu a oportunidade para vender algo foi Dona Maura. Maura, mãe de Del, de Marlene. Daqui de Venceslau. De Venceslau. Sim, de Dona João, Maura. Dona Maura, de Zé Quizílio. Foi a primeira pessoa. Tia de Fabiana. A me dar avó. para me dar essa oportunidade, entendeu? E aí eu tinha um shampoo que chamava Inemaru. Eu lembro que ela me deu o primeiro shampoo para eu vender e umas calcinhas na mão. Acho que é por isso essa paixão por calcinha com seta namoro e tal, né? E a ideia calcinha com certa namoro também começou a calcinha normal. E aí eu comprando a calcinha, falei, podia botar um nome nessa calcinha, né? Porque toda loja tem calcinha. Mas deixa eu criar um nome pra ela. Conserta namoro. Conserta namoro, anima casamento. Era a mesma calcinha em todas as lojas, mas a minha era diferente. E continua sendo. Se eu vou contar a história de Venceslau, nós só vai falar de Venceslau. Já apanhei do dízimo. Mas já apanhei, porque eu peguei o dinheiro do dízimo. Aqui em Venceslau. Em Venceslau. Minha mãe vendeu um porco. E aí, deixou o dia do dízimo. Sim. Dentro de era uma galinhazinha de não é porcelana, não. Tipo uma porcelana. De barro. E aí botava o dinheiro, botava os ovos dentro e botou o dinheiro ali. Aí eu cheguei, vi aquele dinheiro, chamei os meninos na rua, Quila, Val, sabe quem é Quila? Da Moto Sol.
Filho Seu Medo, é daqui de Venceslau. Só que hoje eles moram em Gandu, entendeu? E chamei esse povo todo pra gente ir comprar Apolo, que é o mesmo geladinho, né? Sim. Aí eu achei que tava pouco, fui ali eu não me lembro mais aquela rua que sobe, tem a prefeitura. Na prefeitura é onde? Aqui. Aqui em Venceslau, Sim. para ir comprar cavaco. O que é o cavaco? É aquele... A massa de pastel, né, com açúcar. Que delícia, né? Aí chamei, a gente foi tudo em frente ao colégio Nair Lopes. E foi aquela farra. Quando mãe chega, cadê o dinheiro do dízimo? Eu tinha gastado. Comprou de Apolo e de cavaco. E de cavaco. Aí embora pra igreja, salve os irmãos com a paz do Senhor, pra contar que eu tinha pegado o dinheiro. Quando eu cheguei em casa, tome surra. Então eu levei um bom tempo com trauma de igreja. Faz uns 7 anos que eu voltei. Porque todas as vezes que eu aprontava... Badalou em Venceslau Guimarães. E você e eu não sabíamos. E o óculos... Essa música, quem não tem colírio, usa óculos nos escuros. Uma professora, porque eu não consigo lembrar o nome dela. Que foi minha professora aqui em Venceslau. E ela cantava essa música pra gente. Meu Deus, é muito tô babado. te dizendo, tem muito babado de Venceslau. Val, vimos em sua rede social que você fez a primeira postagem em 2017. 26 de abril de 2017. Você lembra dessa primeira postagem? Lembro sim. Foi uma foto de uma moça, né? Isso. Acho que foi em Goiânia. Mostrando o look. O primeiro look de Val Magazine. Exato. No Instagram, não foi? Sim. E no Facebook, a primeira, acho que foi 2015. Muito tempo. Ou foi 2013. Porque meus seguidores são raízes, não é aquela coisa carnaval que chega, não. Você vê que agora a gente 13.093, que eu conto todos os dias. Vamos aumentar esses seguidores de Val, viu, minha aí, gente? viu? Eles são raízes, aqueles seguidores que me mandam mensagem, se eu tomei água. Agora meu tava vindo pra cá, eu avisei ele, eu tô saindo. A gente tem essa intimidade, entendeu? Sim. Tô fazendo faxina. Eles lhe presenteiam muito? Muito, eu recebo muito recebido. Deus. Olha, tu precisa de ver, é comida, por isso que eu não emagreço. Eu tento até, mas não consegue. E os meus seguidores, não sei porque eles acham que eu tenho sempre que comer. Porque eles sabem que você gosta do que eu de gosto, comer. de pirão. E do que você gosta, assim. Tudo isso eles sabem que eu gosto. De lá pra cá, nós vivemos cada dia mais na era digital, né? Val correto. tá aí na era digital o tempo todo. Nos reinventando. Val é sinônimo de se reinventar, sim. E a todo tempo nos capacitando para as mudanças e evoluções constantes da internet. Conta pra gente aí, como foi a introdução de Val Magazine nesse mundo digital? Como foi Val no mundo digital? Primeiro contato. O primeiro contato. E aqui não pode mentir, é pra falar a verdade mesmo, Tem que falar a verdade. Primeiro pode que eu sou uma mundo. pessoa evangélica e não posso estar mentindo, né? Sim. Tudo é minha filha. Agora fazer tudo é eu. Sim. Quer fazer tudo. Se ela mandar aqui agora... Sua filha idealiza, joga pra você. Também não precisa de muita coisa. Não. Agora tem que me deixar livre. Sim. Se ficar com muito mimimi, aí não vai, não. Agora se me deixar livre. E os meus seguidores só gostam assim. Sim. Entendeu? Ele gosta do real, né? Do real. De verdade. Outro dia meu, pode contar aqui? Pode. Outro dia chegou um rapaz todo arrumado, né? Sim. Com notebook bonito. O meu é todo quebrado, igual de Virgínia. Olha meu celular, é todo quebrado, não tem muita frescura com ele, não. Mas o povo, eles enxergam. Me enxergando, tá Sim. bom. Ele só precisa botar mais brilho nos seus vídeos. E falou tanta coisa bonita. Deu dicas, né? Um bocado de coisa bonita Sim. mesmo, né? Eu disse assim, escuta, e tu tem quantos seguidores? Eles 4.970. Eu disse, eu vou deixar o meu sem brilho mesmo, já tô quase batendo 13, eu tinha 12 mil. Sem brilho. Sem brilho. O dele tá batendo. O seu tá batendo muito. O dele com brilho. Eu disse, tá batendo meu pouco. seguidor gosta sem brilho, sem filtro, sem nada. Então, por isso. Então, Val nunca teve vergonha de começar. Nada. Eu não tenho medo de recomeçar. Sim. Tem um palestrante que ele diz o seguinte: que ele já quebrou 6 vezes. Por que ele conta isso? Porque cada vez que você, como diz no português aí, no popular, né? Quando você tem uma perca, você vai saber que não vai mais por aquele caminho. Exatamente. Então, a vida é um eterno aprendiz, né? E eu estou aqui sempre pronta para aprender. Errou, levanta, sacode a poeira. Já não vou mais por aquele caminho. Hoje, se eu voltasse a vencer lá, eu já não ia mais roubar o dia do dízimo, porque já vi que eu ia apanhar. Val, tivemos a pandemia. Foi. Como foi, Val, na pandemia? Na pandemia eu tenho história. Conta uma bem forte pra gente, Val. Bem forte, por exemplo. Uma que possa nos inspirar
e também inspirar o pessoal de casa. O pessoal de casa. Foi não dar brecha para o que estava acontecendo. Sim. Eu usei aquela máscara porque tinha que usar, mas eu não suportava. E assim, eu não tive medo de vender. Eu não sabia vender na internet, eu nunca tinha vendido. Mas eu tive que aprender. Teve uma cena também, um dia muito forte, que eu fiquei muito triste, porque tinha 2 policiais, né? Um disse assim, ó, deixa meia porta para você vender. E eu precisava vender, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? E aí veio um outro e disse, Val Magazine, você está me desobedecendo. E eu, para não entregar o outro policial que mandou meia porta, aí o que é que eu fiz, né? O senhor tem razão, e tome lágrima caindo, tome lágrima. Quando ele saiu um pouquinho, eu, vem gente, que eu preciso vender. Então eu nunca parei. Entendeu? Esse parar comigo não funciona. Não funciona. Não. Nada para Val. Nada, só Deus. Verdade. Arrasou. Val, eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que seja uma experiência muito inspiradora, transformadora, que envolve a responsabilidade, também com o lado profissional, maternidade, pessoal. Você concorda com todas essas afirmações que ser mãe é algo diferente mesmo? Diferente, porque mãe não é só, né, tá ali com aquela barrigona linda, dizer, eu vou ter um bebê, comprei um enxoval lindo, não. Ser mãe é uma responsabilidade muito grande. E eu lembro que eu comecei a conversar com a minha filha, primeiro, eu fumava. Sim. No dia que eu descobri que eu estava grávida, em frente ao Teatro Municipal em São Paulo, eu deixei um maço de Free. Não sei se vocês sabem esse cigarro que é Free, né? E aí, porque o médico disse que eu estava grávida, então, para a minha filha não ter problema, eu parei de fumar. Depois ela nasceu, eu disse também não vou continuar fumando para não incentivar. Sim. Né? E aí, a partir daí, eu passei ser mãe mesmo. Aos 8 anos, conversei tudo com minha filha, que as mães têm que conversar. Você não pode perder seus filhos para o mundo, para os amigos, para o padre, para o pastor. Você tem que ser a base de tudo. Né? Então, eu sempre fui uma super mãe, por isso que eu tenho uma super filha. Porque a base, a família é a base de tudo. Olhar a mochila. Né? Hoje a gente vê assim, muitos jovens assaltando, porque a mãe também tem uma certa participação nisso, porque não olhou a mochila quando chegou em casa, não orientou. Então, tudo começa em casa. A professora é só para ensinar, educar em casa. E o povo está confundindo tudo. Entendeu? Hoje o relacionamento seu e da sua filha é amiga. Amiga. E ela sempre entendeu que a melhor amiga, eu já ensinei ela, é Deus e sua mãe. Sim. Porque a mãe, mesmo se você tiver caída no chão, ela vai limpar, ela vai cuidar de você. A amiga vai até ajudar ali, mas depois vai comentar com a colega e tal. Então, ser mãe também não é para qualquer pessoa. Verdade. Entendeu? Engravidar é fácil, agora ser mãe não é para qualquer um. Eita. Com quantos anos você foi mãe, Val? 27. Eu casei com 14, né? Eu trabalhava de doméstica e eu, na minha mente, a família muito, né, muito humilde, né, financeiramente. E na minha mente eu achava que se eu casasse, olha só, que eu ia parar de ser doméstica, que eu ia ser... Aí eu se você casasse, E quando casou? Fui ser doméstica 2 vezes. Na casa dos outros e na minha casa. Meu Deus. Ai. Dá pra tu? Então, casar não é os planos. Não é se for conselho. casar para resolver problema, não vá nessa. Não resolve, minha gente. Já tá gravando? Tá. Aí, quando você abriu a primeira loja em Gandu. Não, em Eunápolis. Eu tinha em São Paulo. Sim. Aí, quando a loja foi toda roubada, a gente retornou para Bahia. Né? E nós abrimos em Eunápolis. Né? Era pequena e tal. E aí, a gente morou muitos anos em Eunápolis. Quando o meu irmão me convidou para vir para Gandu. Eu disse, meu Deus, e como é que é? Aí quando a gente chega e encontra ali perto da Eletrolista, uma loja bem pequenininha. Aí ele teve que vender a loja no atacado, 90% da loja, e botou uma loja bem pequenininha. Sim. Só que ali, foi a época da Mendes Júnior, a loja foi um sucesso, que naquele espaço, eu tinha 5 vendedores, num espaço tão pequeno daquele, e às vezes não dava conta. Aí só que um ano depois, o meu esposo, né, o pai da minha filha, teve CA, e aí quando ele faleceu, a gente retornou para São Paulo, eu e Tayane. Só que a gente não se adaptou mais. E a gente retornou de novo para Gandu. Foi onde abriu a loja, né, ali perto da Nordeste, né? Que ali a gente ficou 12 anos naquele ponto ali. Sim. Estamos no mês da mulher. E quais os desafios enfrentados, né? Que Val enfrentou por ser mulher, por ser empreendedora? Se teve algum preconceito?
esse desafio a gente enfrenta constantemente, né? Principalmente mulher, né? Negra, né? Que o povo fala, acabou o racismo, mas é tudo camuflado, né? Mas como eu não tenho esses problemas, eu chego mesmo, né? Não tenho medo chegando, não tenho medo de desafio, entendeu? E quanto mais a coisa tá difícil, é que me anima mais. Eu tenho o hábito de dizer que é meu combustível. Se você disser que eu não vou subir aqui, você só tá mandando eu subir. Porque se tu não fala nada, eu nem vejo essa mesa. Que nem agora. Deus tem me dado força. Da onde, sabe assim, é uma vontade tão grande, entendeu? Sabe, a loja teve que parar ali ali perto da Nordeste, né? Depois que ele teve, foi para a Praça do Povo, depois fui para dentro de casa, fui para a feira, vender na feira, com o mesmo ânimo, com a mesma garra. Então, eu não tenho medo, e sempre falo para as mulheres, não tenha medo, entendeu? A mulher tem que sair de casa para trabalhar, nem que seja na casa de outra mulher, entendeu? A mulher tem que aprender a ser mulher, entendeu? Porque o que é aprender a ser mulher? Se valorizar, né? Dizer para que ela veio esse mundo, e eu faço isso constantemente, e ensino também outras mulheres, sou sempre convidada, né? Nas igrejas. Tenho mulheres, né? Para ajudar. No Instagram também eu recebo muitas mensagens, eu estou agora ensinando as mulheres, porque tem alta, sempre teve, e hoje em dia mais ainda esse negócio do narcisismo, né? Que o narcisista tem alta. É muito triste ver esse número, né? Sim. Tanto é que essa semana que assisti o jornal, viu, só na Bahia 14 mil pessoas com depressão, né? Com ansiedade, porque as pessoas tá com a mente assim muito ocupada, então tem que vigiar em relação à mente, e principalmente as mulheres. Val, conte um pouco sobre a sua filha Tayane. Tayane é um presente que Deus me deu. Falar de Deus e de Tayane, as lágrimas vêm aos olhos, porque Deus é minha fortaleza. É uma fé. Eu nem sabia o que era viver pela fé, né? Depois desse golpe foi que eu fui entender o que é viver pela fé. Porque você acordar assim, não saber por onde começar, por o que fazer, e só esperar em Deus, porque é muito fácil você dar glória a Deus com o dinheiro do banco, carro na garagem, casa própria, e você olhar os quatro cantos e só depender de Deus e da própria filha. Então, o que acontece com Tayane? Foi um bebê assim que Deus me deu, eu falo com a boca cheia, de presente. Por exemplo, ela estava em Goiânia. Minha filha é arquiteta e urbanista, e ela é uma menina de muita coragem, ela foi para Goiânia sem conhecer nada, e chegou lá, ela ficou num hotel, depois foi para um pensionato, depois entrou na Maibronc, sem conhecer. Maibronc é uma empresa muito famosa em Goiânia, no Brasil todo, né? E aí ela saiu na revista Casulo, onde as arquitetas gastaram mais de 200 mil para montar esse espaço na revista Casulo, e ela sem nenhum real, porque foi bem na época que eu estava passando o processo aqui em Gandu, e não tinha também como ajudar ela. Ela foi de loja em loja e conseguiu todos os patrocínios. Eu tenho a revista, mas tinha trazido. Saiu da revista Casulo. Quando me aconteceu esse processo, ela abandonou tudo, os sonhos dela, os projetos dela, e veio cuidar da mãe. Tayane tem quem puxar, né? Tayane tem essa garra. E por isso que eu sou muito grata, porque também assim que ela chegou em Gandu, né, o meu prefeito, na época, Léo, deu cargo logo de arquiteta para ela. Então é um presente que todas as mães, eu sempre digo a ela, que Deus dê a ela. Amém. Uma filha igual a ela. Amém. É lindo demais igual falando de você, Tayane. É lindo demais. Eu me segurei aqui. É emocionante. Vai, empreendedor. Vai, empreende. Ainda bem que ela não continua falando. Mas é lindo falando. É igual o comércio, né? Abrir uma loja é fácil, né? Agora, manter ela aberta. E o empreendedor nato, ele pode ser numa sacola, porque eu fiquei mesmo numa situação de sacola. Fui pra feira, porque o golpe não foi pequeno, não. Foi terrível. Hoje eu falo todo dia, eu levei um golpe. Eu falo direto, todo mundo sabe no Instagram, entendeu? E para as mulheres vigiar mais, por isso que eu falo constante, né? Uma pessoa muito boazinha, muito gentil, tomar cuidado, né? Porque tá sempre vigilante. E hoje eu ajudo mulheres nesse sentido. Aí eu converso meia hora, já sei logo. E está acontecendo isso em todas as camadas sociais. Você está vendo ainda nas igrejas, em vários lugares, assim, a gente está vendo. E tem muitas mulheres que não sentem força, né? De sair daquela situação. Que eu, por exemplo, sou uma pessoa fraca. Sim. Com várias pessoas que me conhecem, falam que eu tinha enlouquecido. Verdade. Porque quando você cair sim, assim, porque é muita coisa que me aconteceu, muito. Foi um baque muito grande. Sim. Mas graças a Deus, quem me conhece sabe. E foi assim, uma história que 90%, parecia que eu estava com Covid. 90% das pessoas que se diziam meus amigos foram embora. Mas também Deus mandou uma rede de apoio. Muito mais do que os que foram. Se vocês verem como tá lindo de ver. Satanás não está entendendo nada. Verdade. Viu? Pode continuar. Vai começar agora, né? Val, você é sinônimo de força, de coragem, né? De ajudar as pessoas. E isso é algo que eu vou falar pessoal aqui, que eu admiro muito em você, quando abre um comércio em Gandu e você vai lá apoiar. É difícil a gente ver um comerciante que faça isso, né? E isso é admirável em você. E o que você pode dizer para todos os outros comerciantes, para ter
posicionamento desse igual o seu? Primeiro que eu tenho eu falo assim com a boca cheia mesmo, porque eu já fiz teste em mim mesmo. Eu tenho uma doença aí que está atingindo muita gente, chama inveja. Sim. E eu não tenho, graças a Deus, eu nunca tive essa doença. Então, quando você não tem essa doença, você não precisa se preocupar, né? Se vai ter outro podcast aqui do lado. Isso. Nada, pode ter 1000 aqui em Venceslau. O seu é o seu. O que Deus tiver para você é seu. Aí você vai fazer do seu jeito. E as pessoas vão, primeiro Deus, e as pessoas vão entender. Assim é o comércio. Pode abrir. Eu lembro quando abriu, eu falo assim, até o nome, Conquista 10, que é meu amigo particular. Sim. E é uma das minhas redes de apoio também, Jefferson. Foi gente me procurar para fazer baixa assinada, porque a roupa era muito barata. E, gente, o que Deus tem para ele é dele, o que Deus tem para nós é nosso. E Deus me sustentou. Mesmo eu tendo ido para a Praça do Povo, Deus nunca me deixou. Eu lá na Praça do Povo vinha cá, quando inaugurava uma loja, eu descia para vir cá ajudar. Eu lá sem vender R$1, mas eu descia para ajudar, a parabenizar. Mas isso é nato, meu. E eu aconselho aos comerciantes, tá sempre apoiando o outro, ser parceiro. Não precisa ser concorrente, não. Eu não gosto dessa palavra. Você pode ser, igual na política, as pessoas, cada um do seu partido, mas as pessoas podem ser amigo. Precisa ter inimizade, né? Sim. Val faz tudo, minha gente. Val já foi candidata a vereadora. A vereadora. Conta pra nós um pouco dessa experiência, Val. E eu sempre dizia, nunca vou entrar em política e tal. Eu sempre, quando alguém me falava, eu andava primeiro, eu fui convidada várias vezes para sair pela deputada Cláudia Oliveira, por Roberto, para sair candidata. Eu nunca quis. Só que aí, quando o Léo me fez o convite, eu passei a entender, eu gostaria que todo mundo entendesse, que a política é necessária. Todos nós somos políticos, né? E quando eu entendi que a política é necessária e recebi o convite, eu fui. Aí, Val, mas você não venceu as eleições. Mas, às vezes, não é só o vencer na urna que você venceu ou perdeu. Eu venci, sim, sabe por quê? Porque eu fiz um trabalho lindo, eu aprendi mais quem é um ser humano, eu descobri pessoas que eu pensava que era uma coisa e era outra. Então, para mim, foi muito válida a política, viu? E eu aconselho as pessoas a continuar fazendo constantemente seu trabalho, porque eu sou uma política nata. Para mim não mudou nada. Outro dia eu continuei ajudando as pessoas como eu sempre ajudei, porque tem gente que pensa que ajudar é só com dinheiro, às vezes é uma palavra, é um abraço, que é hoje que está assim, as pessoas precisando muito, é de um abraço, né? Que muita gente do nosso lado e a gente nem sabe que está precisando de um abraço. Exato, um bom dia, um sorriso. Como me aconteceu a semana passada, eu fiz até um vídeo, eu ia passando pelo um rapaz lá no lago, eu disse, bom dia, moço. Ele todo sujo, né, cheio de sacola. Ele disse, bom dia, moço, obrigado por me dar o bom dia. Né? Quer dizer que quantas pessoas passaram ali e não falaram nada, e ele cantou o hino pra mim. Que lindo. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Aí eu comecei a chorar, 5 horas da manhã. Eita, Val é babado. Val, antes de começar o nosso quiz, eu quero que você fale uma motivação para as pessoas, algo que possa motivacionar as pessoas que estamos assistindo hoje, nesse momento. Primeiro tem que ter muita resiliência, né? Porque tem gente que desiste fácil, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um filme e um rapaz, ele não sabia, já de maior, ele não sabia andar de bicicleta, que nem Val não sabe andar de bicicleta. Eu sei andar, vai aprender. Eu sei andar de jegue, foi meu primeiro carro aqui em Venceslau. Meu pai me deu uma jegue, até mataram essa jega. Foi, tô te dizendo. Tinha nome? Chamava Jegona. Pai que me deu. Meu primeiro carro foi uma jega. Aí mataram essa jega. Deu até café, polícia na época. Meu Deus. Sabe onde? Vamos saber babado aqui onde é o hospital. Sim. A gente saía da igreja Assembleia e subia ali para mijar, para tudo. Era ali em cima, onde é o hospital. E fazia o que ali mais do que mijava? A gente só via bater pau. Era tão lindo. Jogava capitão. Crente não podia jogar capitão, a gente jogava. Jogava escondido. Jogava escondido. Eu era chefe de chamar o povo. Tudo era eu, por isso que eu mais apanhava. Joyce. Mas quanto mais ela apoiava, mais ela se desafiava. Mais desafiava. Marlene, Marlene de Zeca, né, que é irmã de Frizinha, de Gaza, né? Eu já apoiei tanto por causa de Marlene. Foi. Assistente de Fabiana. Eu ficava olhando Marlene namorar. E aí, quando alguém via, eu chamava, vem Marlene, não pode namorar, não. E aí um dia o pai viu, mas que, ó,
tudo eu apanhava. Aguentava, então. Aguentava, porque era um amor tão lindo. Desde pequena que Val abraçava todo mundo. Abraçava. Eu dei aula aqui no Serral. Aula de quê, Val? Eu chamava os meninos, pegava o cavão, Sim. e aqui na terra cavada, pegava assim, ó, pra ensinar a fazer o A pequeno. Aí depois que você ensinou também. chamava os meninos tudo pra fazer o A pequeno, pra aprender o A pequeno. Não é só na escola que a gente ficava. Aí depois quando eu fui pro ABC grande, que eu fazia o A grande. Depois eu fui pra Cartilha Cecília Renato. Então era sabidinha, ensinava todo mundo. Tem muita história. E fui para a faculdade da vida e eu não quero me formar tão cedo, porque na faculdade da vida todo dia você aprende algo, né? Sim. Hoje vocês não têm noção do acolhimento que vocês me deram aqui, o quanto que eu aprendi aqui, viu? Estou aprendendo. Nós aprendemos mais com você, Val, com toda certeza. Eu queria passar a noite aqui falando de Val Magazine a noite toda. Eu sei que eu ia aprender muito mais. Mas vamos E o ser humano é lindo, viu? Sim. Tem muita gente ruim por aí, mas é muito pouco. A parte boa está vencendo. Em nome de Jesus, vai vencer a cada dia. Você sempre abraça as pessoas, né? Abraço. Mesmo se alguém te fizer mal. Mesmo fazendo mal, porque você dá o que tem. Verdade. Quando eu mesmo sou aquela pessoa de dar bom dia, então eu dou o que eu tenho, por que o que eu tenho? Eu acordo, vou logo orar, falo logo com meu pai, né? Depois vou caminhar. Então, como é que eu não tenho coisas boas? Converso muito com minha filha, tomamos muito café juntas, né? Então você dá o que tem. Criando memórias. Criando memória. Ela tem muito, já viu? Vamos lá. Eu? Irmão, no total somos 8, né? Hoje tem 5. Aqui em Venceslau eu tenho a professora Jerusa, né? Que é minha irmã, Gel, né? Tem meu irmão Guisa, que hoje mora em Piraí, e os outros moram em São Paulo. Se eu tenho? Tenho um bom relacionamento, né, com a professora Jerusa, meus sobrinhos, né, Gisele, né? E tem outros familiares também, pai da minha mãe, que mora aqui em Venceslau, né? Que é o pastor Hermes, né? São seus familiares também? Também o pastor Hermes, né? O pai de Hermes é irmão do meu avô. Então, a família é grande, tem muita gente. Eu não sabia, não. Aqui em Gandu, em São Paulo é muito mais. Eita. Vamos para um quiz com Val Magazine, minha gente. Aí eu gostei dos nomes aqui, é tudo bonito. Dedinho de prosa. Dedinho de prosa. O quiz. Eu gostei, viu? Val, eu vou falar uma palavra e você vai definir essa palavra. Pronto, deixa Tá bom? comigo. Bora comer um amendoinzinho antes do quiz? Bora comer amendoim, que nós gostamos de comer, viu? Somente a próxima vez nós vamos fazer um majabá. Eita, glória. Para os ouvintes ficarem lá querendo também. mesmo. Pirão. Uma próxima, sem dúvida. É o que todo mundo gosta, Sim. sabia? Bora Tem lá? história de lasanha, não sei o quê, mas todo mundo gosta de um pirão. Todo mundo gosta de uma fatada, que o povo gosta de verdade. É verdade, viu? Meu irmão, ó. pega tanta frescurada. Ai, Val, tu tem história. Vai perguntar, ué, essa foto é bonita, viu? Esse é o tal do brilho que bota, né? Ah, que é porque das luzes, Val. Tá vendo que o povo Mas você gostou dessa foto? Amei, rosa, Maravilha. ó, e combinando aí com a entrevistadora, uma coisa linda. Vamos para o quiz? Bora, esse quiz aí. Deus. Acima de tudo, né? Deus falar de Deus é uma emoção muito grande. Né? Tem hora que eu fico assim na janela. Quando tá chovendo, se tu vê eu conversando com Deus quando tá chovendo, eu digo, meu Deus, que vai chover. Imagine se o homem fizesse o que Deus faz, né? Não tem uns que botam uma camisa mais do que o outro, com o nome bonito, Aramis, não sei o que, já fica importante. Imagina se fizesse chover, que nem meu pai faz. Ela falando a marca aí, ó. Vai a marca, depois vai pagar pra gente. Entendeu? E Deus é lindo. Não tem palavra. Cor. Eu gosto muito do pink. É uma só? Sim. Não, você pode falar várias. Pink. Eu gosto de mais coisas. gosta. Pink. Pink. É. Você gosta de cores vibrantes? Vibrante. Eu gosto de coisa viva. Se tivesse que ser coisa morta, não dá pra mim, não. E a comida? O pirãozinho com jabá. E um molho de pimenta, molho lambão. Molho lambão. Já comi muito, Com pimenta com café. marinho, viu? Com café. Tu sabia que eu ia capinar lá no Oriental?
Na nossa região aqui. É, ali na Palestina. E a primeira panela de... Olha, saí do quiz, vixe, volta pro quiz. Pode falar, pode falar. A primeira panela de pressão, você vê como a pessoa já tem aquele dom de se envolver com pessoas, né? Sim. Eu comprei a primeira panela de pressão enchendo um saquinho de terra, ali no Oriental. Vendia um saquinho de terra? Não, pegava um saquinho, enchia de terra para Sim. plantar o cacau. Ah, aí sim. eu tinha o valor que eu recebia por Sim. encher aquele saquinho. Sim. Aí fui lá em Dona Maura, eu disse, ó, não, em Alci. Sim. As pessoas que moram mais tempo aqui ainda não sabem que tinha uma loja ali na cabeceira da ponte, do seu Alci. Aí eu pedi a esposa dele para me vender uma panela de pressão. 18. Pra você pagar? R$1.000, acho que era R$1.000, Sim. né? Aí todo sábado eu pagava. Aí eu comprei essa panela de pressão, peguei, cozinhei, botei feijão com osso dentro e fui na igreja Assembleia, chamei os irmãos tudo para vir comer aqui em casa, aqui na Terra Cavada, que eu morava aqui, na Terra Cavada. Eu sei até qual é a casa, em frente ao hospital. Lá em cima. Se eu for lá, ainda descubro ainda qual é a casa. Aí do lado tinha uma família do pessoal de... Eu não lembro, eu sei que tinha uma menina chamada Carmosina. E o pai dela trazia muito osso para casa. E o pai comprava 3 por dia. Aí quando brigava, falava assim, tu quer ser boa, mas come 3 por dia. Que é aquele peixe bem salgado. E eu dizia, tu quer ser boa, mas só come osso. Era uma guerra. Era uma guerra. Eu sempre pra cima. Ela não deixa barato, não. Pra onde? E uma vez que eu fiquei doente, que aplicava injeção de Bezetacil, esqueci o nome da doença. E aí Quila, da Moto-Sol, sabe o que é Quila, né? Sim. Val. Aí veio a professora Celeste, a professora Anaí, aí juntou os alunos todos, trouxe um bocado, trouxe bala soft. Eu lembro de todas as coisas que eu ganhei. Ai, uma alegria, porque ficou doente. Pra ganhar os presentes. Pra ganhar os presentes. E hoje o Val nem precisa ficar doente mais pra Não, ganhar presente. hoje o povo manda. Aí quando sabe que dói o pé, sábado, domingo mesmo, deu um formigamento na minha boca. Foi tanta ligação que eu nunca vi negócio daquele. Na mesma hora eu fiquei boa. Não tem a dimensão da quantidade de pessoas que, além de te acompanhar, gosta de você, te ama de verdade. Tu tem Não. a noção? Não, porque é muita gente. Tem aquela meia duzinha que é pouco, né? Meia dúzia que nem conta, né? Ah, eu vim dizer, mas não sabe, não conhece. Por isso que eu fiz um vídeo essa semana dizendo, aprenda a contar a sua própria história. Sim. Porque quando você vai contar a história dos outros, falta uma vírgula, você pega, você mente. Porque você vai contar coisa que não é sua. E contar a sua história sem medo. Aí, ó, aqui na minha mente está tudo aqui, ó, o que eu passei em Venceslau, o que eu passei em Eunápolis, em São Paulo, né? Que foi uma faculdade para mim morar em São Paulo, né? Então, é bom contar a sua própria história. É a bebida de Val. Minha bebida, hoje eu gosto muito de suco de limão. Sim. Quando eu fazia como meu pai falava, quando era do mundo, é assim que fala. Gostava de quê quando tu era do mundo? Ah, devassa, Essa patrocina a gente aí, viu? Devassa, Skol. Quando meu pai que falava assim, quando eu era do mundo, parece que ele não é mais daqui, né? A mãe falava assim também. Quando eu era do Quando era do mundo. mundo. Música do mundo. Eu gosto do mundo. Aí eu gosto muito de suco de limão. Sim. E a estação que você gosta? Eu gosto muito do verão. Do verão. Se puder escolher, porque no inverno também fica tão chique, né? Sim. Eu lembro quando eu fui para Gramado, se eu pudesse todo mundo ir em Gramado, viu? Porque pensa num lugar chique. E aí era Gramado, só porque o Val falou que se pudesse todo mundo. Não, pensa num lugar lindo, é Gramado. Aí aqueles casacos, aqueles cachecol. Então o inverno também é muito lindo muito também. bom. Deixa a gente bem elegante. Qual o sonho de Val? Meu sonho, todo dia eu sonho, né? E hoje o meu sonho se transforma também na minha filha, né? Ver ela bem. Todo dia a gente sonha isso, a mente boa, que hoje está um caso sério, problema da mente, né? Ter a mente boa, né? Viver bem a cada dia, esse é meu sonho. Música. Música, na gospel, eu gosto muito de Valesca. Valesca. E se precisar, é só chamar. Como diz meu pai, na do mundo, eu gosto de várias. Mas tem uma música que um amigo meu canta que é assim: se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Eita. Família, Val. A base de tudo. Filhos. Filhos,
base assim, sem comentário. Ela já falou tudo. Porque quando eu falo da minha filha, né? É linda. E quando eu for falar, quando a minha neta ou neto chegar, aí que tu vai ver coisa. Prepara quando ela responsabilidade grande, né? Grande. Amigos, Val. Amigos, né? Antes era igual Roberto Carlos. Né, Roberto? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Depois eu fui entendendo, a gente vai amadurecendo, né? Não vou dizer envelhecendo, que eu não sou vinho para estar envelhecendo. Né? A gente vai amadurecendo. Sim. E vai analisando, a gente vai ficando mais seletivo, né? Sim. Olha como eu tô falando bonito. Muito, tá analisando. Vai ficando mais seletivo, dando importância, né, a muita coisa que no passado eu não dei. Então hoje eu sou muito seletivo em relação a amigos e conservar, né, os que são de verdade. E não precisa estar com muita melação, muito grude. Não, né? Só precisa ter eles ali perto. Exato. Exato. Na hora certa. Na hora certa. Uma virtude. Uma resiliência. E um conselho? Um conselho? Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de acreditar em Deus. Primeiramente em Deus. E outra coisa, valorizar quem está com você nos dias de chuva. Porque no dia de sol qualquer praia fica cheia. Né? Eu acho que a gente tem que valorizar. E vou mais longe. Deveria ter cadeia para gente ingrata. Como é que eu te abraço se você me belisca, você me bate? Então, o conselho que eu deixo, seja grata. Seja grato. Tem que respeitar, Val. Se Val Magazine não fosse empreendedora, o que Val seria? Comediante. Eu tenho todo o perfil. Eu não sei como é que essas emissoras ainda não me descobriu. Vai descobrir. Já falei pra Carlinhos Maia, quero ir logo pro rancho, quero ir pra algum lugar. Já fez vídeo pra ele? Eu já fiz o Big Brother, já fui pra todo trem, mas uma hora eu vou, tu vai ver. Vai. Uma vez a Globo me descobriu, mas assim, porque eu fiz uma campanha, compre em Val Magazine, lá em Eunápolis, compre em Val Magazine e ganhe 1 quilo de farinha. Foi uma coisa assim que marcou muito a minha história lá em Eunápolis, fez 1 quilo de farinha, porque era época de Natal. E se você não quiser a farinha, você deixa para doar para quem precisa, fazer uma farofa no Natal. Aí a TV Santa Cruz ficou sabendo, né, e foi lá me entrevistar. Vai, rainha das campanhas também, né? Várias campanhas a gente já fez, né? Os 50 reais, toma aqui seus 50 reais, né? Quando Nayara Azevedo veio aqui. Sim. Quando veio a escama de peixe, como é o nome da mina da escama de peixe? Quem é essa? Márcia Felipe. Márcia eu sou assim, eu vou na pegada do cantor pra fazer. Sim. Eu não, a minha filha falou, eu sei. Mas você que desenrola. Eu que desenrolo. Aí fez a escama de peixe, os 100 reais, né? Sim. Aí vem Luan pra Deolândia, aí Lázaro me chama. Quando chega lá no palco, ele tava no sofazinho de 2 lugares. Falei, peraí que eu vou dar uma cama box. Aí, em cima da situação, a gente cria as campanhas. Quando a gasolina tava em alta, lembra? A gente deu 100 litros de gasolina, Val vai dar gasolina. Lembra dessa? Aí agora. Todas bombaram, né? Todas bombaram. Agora mesmo que tá bombando é que a gente tá dando de brinde lá na loja ovos, café. Você compra em Val e ganha de brinde uma tabela de ovos. Ganha um pacote de café. Val, tu tem dinheiro pra comprar esse trem tudo? Não, é meus amigos patrocinadores que me dá. Até cacau eu sorteei essa semana. Eu vou lá que eu quero ser sorteada também, Val. Pra sábado tem um bocado de coisa. Aí, ó. Val, quero te agradecer muito por esse momento de hoje. Eu que agradeço. Você foi uma pessoa, assim, que abriu muitas coisas em mim, né? Porque às vezes a gente não sabe, a gente passa o dia de um jeito. Quando a gente chega aqui, a gente tá de outro jeito. E eu cheguei aqui hoje bem mal mesmo. E hoje eu aprendi muita coisa com você aqui. Vou tentar ao máximo pegar o que você falou aqui. Eu não vou falar muito, não, senão eu vou chorar. O que você falou aqui, porque você é uma mulher realmente que você incentiva, você motiva as outras mulheres. Né? Você tem uma força dentro de você que é lindo de se ver. A gente olha pra você, a gente quer ser você, sabe? Quero ser Val, pela força, pela coragem, por não desistir. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite do Dedinho de Prosa. Eu que agradeço a toda a equipe aqui, porque gente, é porque vocês não estão aqui nos bastidores, viu? É suco, é amendoim, é aquele cuidado, aquele amor. Quero agradecer. Pode citar o nome de todos? Pode falar. Né? Fica à vontade. Agradecer a você, Gabi Araújo,
meu amigo aqui, Danilo. é o tio, né? É toda uma equipe, Sim. né? Então, muito obrigada mesmo, eu que agradeço. E dizer às pessoas que estão em casa, valorize, né? Um programa como esse tem que ser valorizado. E eu já vejo assim, um crescimento grande. Amém. Em nome de Jesus, o crescimento. O povo da região toda vai estar aqui, né? De outras cidades também, em nome de Jesus. Amém. E eu fico feliz por fazer parte. Eu lembro quando o Big me convidou para fazer a live, né? Que eu fui a segunda a fazer a live. Depois foi assim, uma coisa bem linda crescendo a cada dia, né? É como aqui, eu fico feliz também, vejo o crescimento. É a segunda. A segunda? É a segunda convidada. Ai, que coisa linda! Quem foi o primeiro? O primeiro foi Léa Moreira. Ah, Léa, Leia. que tem o restaurante da Vila, Ah. a academia. Ah, muito bem. Eu já estive lá no restaurante dela, parabenizei pela coragem, Sim. né? Eu acho que são dois comércios, são vários que tem, mas dois comércios assim que eu acho assim de uma fé muito grande. Sim. Foi ela que eu não conhecia, né, lá da Vila, de acreditar em botar um restaurante lá dentro, né? E a dona do Casador de Pedra, eu lembro na época quando eu conversei com ela me explicando, né, quando teve a vassoura de bruxa, ela teve a ideia, imagina você botar, hoje não que é famoso, mas na época que ela colocou logo, né, a pessoa tá passando, cara, para entrar lá dentro dos matos. Verdade. Aí a gente vai achar que ninguém nunca vai lá, né? Não é? Imagine. Então a gente tem que parabenizar e valorizar essas pessoas. Verdade. Deus abençoe. Amém. Eita!